se deparar com a postulação apresentada pelo autor, analisar a defesa do réu e aí sim dizer quem tem razão. Tudo parece muito simples, mas as regras de processo muitas vezes tornam essa que seria uma atividade extremamente simples, né? O juiz despender a sua energia, despender a sua atenção, despender o seu tempo em busca da solução apropriada para o caso, saber quem tem razão, se o autor ou se o réu. Muitas vezes o juiz se perde num emaranhado de regras processuais e temas que sobem até o STJ para se discutir legitimidade, para se discutir questões que evidentemente são laterais e não deveriam merecer tanta energia assim. Então, para falar de processo de conhecimento, evidentemente eu precisarei fazer algumas rápidas incursões, e não pretendo aprofundar muito isso, tanto na parte geral quanto em alguma medida também na parte que trata dos meios de impugnação às decisões judiciais e aos recursos de modo geral. O projeto e o processo de conhecimento proposto pela comissão modifica aquilo que hoje é chamado de procedimento comum ordinário, né? Todos nós sabemos que o Código de Processo Civil traz o procedimento comum, que se subdivide em procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário, e, por outro lado, os procedimentos especiais, que estão lá hoje no final do Código, que se somam aos procedimentos especiais que estão na legislação extravagante. O projeto modifica isso. O projeto faz desaparecer o procedimento, eu poderia dizer, faz desaparecer o procedimento sumário e manter o procedimento ordinário, mas, na verdade, é o inverso. O que nós eliminamos é o procedimento ordinário e mantemos apenas o sumário, porque o procedimento comum que nós propomos no projeto é um procedimento que muito se parece com o atual procedimento sumário, ou seja, ele se inicia não com a citação do réu para contestar em 15 dias, mas com uma audiência de conciliação. Isso tem um significado todo especial. Hoje, no mundo inteiro, se fala de métodos alternativos de solução de controvérsia, né? E quando nós falamos de métodos alternativos de solução de controvérsias, nós falamos de mediação, nós falamos de arbitragem, nós falamos de valorização da conciliação. O Conselho Nacional de Justiça tem feito um esforço muito grande para criar no judiciário brasileiro uma cultura de conciliação, né? Eu me recordo, havia um magistrado na nossa comissão que, num determinado ponto, quando nós falávamos que era preciso valorizar a conciliação, ele gritou de lá que fez concurso foi para julgar, não foi para conciliar. Eu falei assim, olha, mas não é disso que nós estamos falando. É necessário que o juiz, além de conhecimento para julgar, ele tenha também conhecimento para gerir a relação processual. E conciliar é uma das grandes atividades de gestão do processo, né? De modo que, quando nós colocamos a audiência de conciliação como a primeira etapa do procedimento comum, nós estamos passando uma mensagem claríssima para a sociedade brasileira de que o projeto do novo Código valoriza esses métodos alternativos. Nós também disciplinamos a mediação no projeto do novo Código. Nós estabelecemos uma disciplina jurídica para os mediadores e nós dissemos que essa audiência inicial ela pode ser presidida por mediadores ou por conciliadores, de modo que o magistrado ele se poupa para o momento em que ele deve entrar de uma maneira triunfante no processo para decidir, né? Mas, enquanto isso, nós precisamos ter profissionais treinados para realizar essas tentativas de conciliação, para estimular as partes a encontrarem uma solução consensuada, porque e todos que conhecem as premissas da mediação, da conciliação, sabem que uma solução construída pelas partes é uma solução muito mais aceita por essas partes. É uma solução muito mais barata, é uma solução que evita incidentes processuais, é uma solução que evita recursos, é uma solução que evita execução. De modo que nós prestigiamos muito a
a conciliação, justamente para passar essa mensagem. O projeto buscou, de alguma maneira, racionalizar o procedimento ordinário, o procedimento que agora nós chamamos de comum no projeto. Esse procedimento comum buscou eliminar aquelas solenidades, buscou simplificar o procedimento, evitando-se que um único ato que poderia ser traduzido por uma peça do réu, hoje, no Código vigente, dependa de 4, 5 petições. Né? Me refiro, por exemplo, à impugnação, à declaração de pobreza, me refiro à exceção de incompetência, me refiro a tantos outros incidentes que, evidentemente, poderiam constar da peça de defesa do réu, e hoje o nosso Código diz que não, que precisa de 2, 3, 4 petições diferentes para se chegar ao mesmo resultado. Nós compreendíamos e nós procuramos estampar isso no projeto, que quanto mais incidentes nós criássemos, maior a chance de confusão na relação processual. E todos nós sabemos que um dos focos centrais de confusão na relação processual se dá justamente quando o autor ou o réu é instado a se pronunciar seguidas vezes no processo. O ideal é que o autor apresente a sua peça, o réu apresente a sua defesa, ambos sejam chamados a dialogar no processo, eventualmente tentar transigir, e o juiz julgue. Né? Se houver necessidade de prova, que se produza as provas. Agora, um processo que fica o tempo inteiro, diga o autor, diga o réu, diga o autor, diga o réu, ao Ministério Público, é evidente que esse procedimento, em algum momento, vai atravancar. E nós entendemos que, ao invés de manter o modelo atual de impugnação imediata de cada decisão do magistrado que a parte qualifica como prejudicial aos seus interesses, seria melhor, e aqui eu vou falar de um ponto absolutamente importante do projeto, nós flexibilizamos a regra da preclusão. Né? O que eu quero dizer com isso? Ao flexibilizar a preclusão, o modelo rígido de preclusão que temos no Código vigente, nós estamos dizendo às partes e ao juiz que aquela suposta nulidade, aquele suposto prejuízo que a parte poderia experimentar em razão de um pronunciamento judicial não precisa ser impugnado naquele momento. Porque nós resolvemos devolver ao processo civil brasileiro aquele princípio romano, né, da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Né? Nós pretendíamos e fizemos que no processo de primeiro grau houvesse apenas um recurso contra uma única decisão do juiz, ao invés daquela pleiade de agravos que todos nós conhecemos ao longo da tramitação do procedimento em primeiro grau. De que maneira nós fizemos isso? Prejudicando a parte? Não. Nós dissemos que todas as vezes que a decisão judicial versar sobre o mérito da causa ou versar sobre uma tutela de urgência, aí sim cabe agravo de instrumento diretamente ao tribunal. Mas aquilo que hoje nós conhecemos como agravo retido deixa de existir no nosso sistema por uma razão muito simples. A única finalidade do agravo retido é impedir a preclusão. Ora, se o regime de preclusões não é mais rígido, deixará de ser tão rígido como é hoje, o agravo retido perde o sentido. E nós adotamos essa decisão partindo de uma premissa que tomamos conhecimento num seminário em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, que revelava os prazos cartorários como um dos grandes vilões da demora dos processos judiciais. O que são os prazos cartorários? É o tempo que se leva para juntar uma petição, o tempo que se leva para fazer os autos conclusos, o tempo que se leva para expedir uma certidão, o tempo que se leva para remeter um ato judicial à publicação. Claro que quando nós tivermos no Brasil o processo eletrônico completamente
implementado, esses prazos cartorários não farão tanta diferença assim. Mas a realidade é que hoje o Brasil, por ser um país tão grande, um país continental, não seria possível positivar num código uma regra que levasse em consideração uma realidade de processo eletrônico, porque nós temos comarcas no norte do Brasil onde nem sequer tem internet, que dizer processo eletrônico. Então, até que o Brasil atinja esse grau de evolução, nós precisamos lidar com a nossa realidade. A nossa realidade é que quanto mais atos processuais são praticados, maior o risco de demora em razão dos prazos cartorários. Então, para colocar um fim nisso, até para poupar os cartórios judiciais de uma gama de atos desnecessários, nós estamos enxugando a quantidade de atos processuais que serão praticados ao longo do procedimento em primeiro grau. De modo que essa preclusão flexível, essa flexibilidade do regime de preclusões nos trará, e essa é a nossa expectativa, um ganho muito grande em primeiro grau de jurisdição. Nós, como eu dizia, nós valorizamos muito a conciliação e nós fomos buscar no modelo bem-sucedido dos juizados especiais algumas regras interessantes, como, por exemplo, o fim da reconvenção e a valorização do pedido contraposto como forma de o réu contra-atacar o autor. Por que nós precisamos de duas peças, a contestação e a reconvenção, se o réu poderia, numa única, apresentar toda a sua defesa e formular o contra-ataque à pretensão do autor? Os juizados especiais, é preciso dizer isso, nos inspiraram muito. Nós, como eu dizia, extinguimos também praticamente todas as exceções que existem no Código. Deixamos, evidentemente, a exceção de suspeição, a exceção de impedimento, porque essas são absolutamente necessárias, porque a imparcialidade do juiz é pressuposto processual que merece ser prestigiado. Mas nós, como eu dizia, nós procuramos fazê-lo de uma maneira mais simples, de uma maneira menos tormentosa para os sujeitos do processo. Eu dizia hoje pela manhã, antes de sair de Brasília, que como vinha fazer uma exposição no Tribunal Regional Federal, eu precisaria e gostaria de trazer algumas provocações. E anotava algumas delas enquanto aguardava o horário de vir para cá, porque considero importantíssimas. A Comissão de Juristas não atentou para isso, mas a Comissão de Senadores, que analisou o projeto e que aprovou um substitutivo, nos trouxe alguns dispositivos bastante interessantes. Por exemplo, o artigo 476, parágrafo único do projeto, traz algo bastante interessante com relação à sentença e à coisa julgada. No caso do 476, particularmente em relação à sentença. Todos nós sabemos que o Código vigente fala que são requisitos da sentença, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Nós recebemos da Associação dos Magistrados Brasileiros uma proposta para eliminar o relatório da lista aí de requisitos essenciais à sentença. Dizia a Associação dos Magistrados que uma fundamentação bem feita serve de relatório. Nós, na comissão, nós entendemos por rejeitar essa sugestão. Mas o ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e das senhoras diz respeito à fundamentação. Todos nós sabemos que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada a respeito do que é uma sentença, uma decisão não fundamentada. Mas a Comissão de Senadores foi além e positivou esse dado. Eu gostaria de ler para os senhores. Diz lá o artigo 476. São requisitos essenciais da sentença, parágrafo único.